a primeira coisa que me indigna mais é a análise desfocal de algumas pessoas que já começaram a dizer: mas olha só, foi positivo, Alexandre de Moraes recuou por causa das reclamações do barulho. Pelo amor de Deus, gente, em que planeta vocês vivem? Houve uma reunião anterior a esse acontecimento. Hoje, o Lula teve reunião com Moraes, Receita, Polícia Federal, depois o STF abriu os inquéritos sobre os vazamentos do caso Master. E oficialmente seria para combate do crime organizado. O que é que vocês acham que foi tratado nesta reunião? O que vocês acham? Sendo que a esposa do Alexandre de Moraes, dona Viviane, recebeu 129 milhões de reais para defender o Banco Master. Pelo amor de Deus, não precisa de 2 neurônios na cabeça para entender o que está acontecendo aqui. Aí o Alexandre de Moraes vai lá, se reúne com a PF, com o Lula, e logo depois, horas depois, o Alexandre de Moraes manda o Bolsonaro para Papudinha. Um inocente que deveria estar em casa, deveria estar viajando onde quisesse, né? Porque ele é inocente, é um homem livre, que deveria estar livre. Está sendo julgado por uma pessoa que está até o pescoço envolvida nesse caso do Banco Master. Ou vocês acham que uma pessoa que mora, vive e é casada com alguém não vai saber o que a sua cônjuge faz da vida? Ou como ela ganha dinheiro? Ou qual a origem do seu dinheiro? Ele primeiro deveria ter sido por impedido, assim como o Toffoli. Deveriam ter sido por impedido nesse processo. Tudo isso, senhoras e senhores, eu tenho que dizer, porque parece óbvio, mas a maioria da população não entende que isso é uma grande... Todas as ações contra Bolsonaro, que servem de tortura, que são torturas que Alexandre de Moraes comete contra Bolsonaro, elas são para inflamar a população, porque o que o Alexandre de Moraes quer é uma grande e densa cortina de fumaça. Ele quer gerar essa indignação popular que nós estamos sentindo agora, que a maioria da população brasileira está sentindo agora. Por quê? Porque ele quer uma cortina de fumaça sobre o Banco Master. Não é possível que nós não estejamos enxergando isso. E o que mais me indigna, para fechar esse primeiro comentário, para eu não ficar, porque se deixar, eu vou ficar o dia inteiro falando sobre isso, porque a indignação é grande. O que mais me indigna nesse momento é que os senadores e deputados federais estão de férias, estão passeando. Onde estão nossos senadores da República, que se dizem de direita? No momento que um inocente, o ex-presidente da República, o homem que combateu este sistema, está sendo mandado pelo próprio sistema para Papuda. Onde é que vocês estão, senadores e deputados federais? Tomem vergonha na cara e façam o que vocês deveriam fazer, que é serem representantes do povo brasileiro. Esse é meu primeiro comentário sobre esse caso. Vou dar espaço para o Danilo e peço desculpa aos nossos telespectadores pela indignação, mas não tem condições da gente aceitar. Continuar aceitando que os representantes que se colocam como representantes da gente fiquem omissos, inertes, covardes e acabelados, enquanto o presidente da República que mais lutou contra o sistema, o homem que deu estes cargos todos para vocês, está sendo torturado. É inadmissível isso que está acontecendo. Não precisa pedir desculpa pela indignação, Guilherme. Também acho que é a indignação aí da nossa audiência que está acompanhando, porque é tanta notícia assombrosa que a gente está tendo, que é sim motivo para a gente transmitir toda essa indignação. E aproveito também para pedir para você, da audiência que está aqui com a gente, deixe o seu comentário aqui no chat, os nossos comentaristas vão responder, interaja com a gente, deixe seu like e se inscreva no canal também, que é muito importante para que esse conteúdo de verdade, de qualidade, chegue em mais pessoas. E aí, Danilo, aproveitando a sua presença aqui com a gente, já agradecendo demais por topar comentar esses assuntos com a gente, vamos entrar nesse assunto aí que é o que está dando o que falar. Como disse o Guilherme, né, teve uma reunião que antecedeu essa decisão da prisão do Bolsonaro, uma reunião entre Lula e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que para quem não acompanhou, abriu um inquérito essa semana para investigar o porquê que estavam vazando informações sobre o contrato da esposa dele, milionário, com o Banco Master. Vazando informações sobre vínculos da família do ministro Dias Toffoli, que é o responsável por julgar o Banco Master, em relação a vínculos com fundos de investimentos que ajudaram a fraudar
título de crédito do Banco Master. Então, tudo isso acontece no Brasil. Moraes senta com Lula e horas depois, Bolsonaro na papudinha. Danilo, muito bem-vindo e fique à vontade para tecer seus comentários sobre todos esses assuntos. Boa noite, Anne, boa noite, Guilherme, boa noite, telespectador aí de todo o Brasil. Na verdade, uma boa noite não é, em razão até do que o Guilherme vem relatando, só que o que a gente vê no Brasil hoje é a banalização de uma politização do judiciário. E o judiciário que eu falo, infelizmente, hoje tem um nome que se chama Alexandre de Moraes, com o amparo de Gilmar Mendes e toda aquela turma. Tudo que a gente está vendo hoje, Guilherme, Anne, você em casa, na verdade é resultado de desde 2019, 2020, lembra aqueles inquéritos do fake news lá do fim do mundo, que abriu o amigo do meu pai, aí depois foram para cima dos patriotas de direita, Alan dos Santos e tantos outros. O que a gente vê hoje é que foi dado tanta corda, foi dado tanta carta branca para essa situação, que o Moraes, de fato, se acha o imperador da República, está dado esse poder a ele. A mídia, a grande mídia, que deveria estar questionando, que deveria ser uma mídia independente, uma mídia imparcial, infelizmente passa a mão na cabeça desse ditador, e aí o que acontece? Acontece o que a gente está vendo hoje. Na verdade, essa transferência do Bolsonaro para Papudinha, como muito bem o Guilherme falou, que eu também hoje no meu Instagram tem a gente nos comentários nos privados, mas isso aí é porque ele recuou. Eu falei, gente, vocês são loucos, ele não recuou. Se você pegar o despacho dele, você vai ver que, inclusive, ele bota a culpa na família do Bolsonaro, dizendo que a família do Bolsonaro está tentando desacreditar o sistema prisional. Olha só, que assim, sabe, uma mente insana. Nós estamos falando de um cidadão, 70 anos, que levou uma facada, passou por 7, 8 cirurgias, tem todo tipo de comorbidade, um cara que não roubou um centavo do poder público, um cara que sempre falou que estava jogando nas 4 linhas, um cara que respeitou o resultado da eleição, que inclusive fez a transição das Forças Armadas para o Lula, um cara que viajou para os Estados Unidos porque para ele já estava o assunto resolvido. Ele vem a público e fala que, gente, não é o fim do mundo, eu vou retornar, vai ter novas eleições. Esse cara está sendo condenado a 27 anos de pena por um cidadão que é juiz, promotor, delegado, investigador, testemunha e carrasco. E uma coisa que eu digo para vocês, sabe, Ana e Guilherme, é que eu vejo que o Bolsonaro ele não está preso. Porque se ele tivesse preso, ele teria todos os direitos de um presidiário. Porque tem que ser aplicada a dignidade da pessoa humana. Eu vejo o Bolsonaro hoje como um sequestrado político. E, gente, quando a gente está na frente de um sequestrado político, pode acontecer qualquer coisa. E onde é que estão os nossos deputados? Como o Guilherme também frisou. Os nossos senadores, gente. Senadores que lá em 2018, senadores que aqui em 2022 se elegeram às custas do Bolsonaro, deputados que se elegeram às custas do Bolsonaro, estão fazendo o quê? Férias. Muitos de férias, rodando aí pelo mundo. Eu vejo, acompanho muitos, cara, me dá asco, assim, ânsia de vômito, de saber que esses caras se dizem de direita. E, infelizmente, o que acontece? Como eu iniciei aqui, eu também não quero me alongar muito, mas é porque o Alexandre de Moraes está fazendo tudo isso porque nós temos uma mídia que aceita, um legislativo que é omisso, covarde, nós temos um judiciário, infelizmente, os outros 10 ministros, aí, tirando agora que tem essa nova indicação, não fazem nada também. Por quê? Porque, infelizmente, tem interesses obscuros, e aí é como o Guilherme muito bem falou, reuniões atrás de reuniões. Reuniões para tirar o foco daquilo que é importante para o Brasil hoje, que é a apuração do Banco Master. Nós estamos falando, pessoal, do maior esquema de corrupção da República. E isso quem está falando não é o Danilo, talvez não seja o Guilherme, não seja quem falou isso, é o próprio ministro da Economia, o Tachad, o cara que é deles. Ele reconhecendo isso. E olha, é muita coincidência ele querer pular fora do barco agora, mesmo não sendo candidato, como ele mesmo disse que ele não quer ser candidato, que ele quer ajudar de outra maneira. Vocês acham que não tem nada a ver com isso? E ninguém está investigando. Onde é que está o nosso legislativo? Só fala em diminuição da pena, prisão para casa. Ninguém fala em anular processo. Ninguém fala em mais anistia. E é isso que nós temos que começar a cobrar. Porque senão eles vão matar o Bolsonaro na Papuda, eu tenho certeza disso. Ou lá na Papudinha, onde quer que seja. A moral deles eles já mataram. Eles querem acabar com o físico dele. Perfeito, exatamente, Danilo. E indo em acordo com o seu comentário, a gente tem um comentário aqui
no chat do Pedro Valente, que ele fala o seguinte: depois da prisão de Maduro, parece que o deboche foi substituído por ações pseudo-humanas, uma mendigância de misericórdia para enganar. Pois é, Pedro, exatamente o que está acontecendo. E aí, Guilherme, a gente tem falado aqui na Revista Exato, né, sobre as condições de Jair Bolsonaro, sobre as diversas cirurgias que ele teve que passar, sobre o fato dele estar com problema de saúde, ser um senhor de idade avançada e seguir em prisão, não receber a domiciliar, e agora a gente tem. Então, somando a essa notícia, o fato de que o Moraes falou que ele pode ter assistência médica integral. E eu queria que você comentasse sobre isso, se você acha que ele vai ter essa assistência médica, e também queria trazer o fato de que hoje a Michelle Bolsonaro procurou Gilmar Mendes, solicitou uma audiência com ele para tentar negociar uma prisão domiciliar, para tentar articular. Será que vai sair essa prisão domiciliar ou não? O plano de Lula e Moraes está fechado e é manter Jair Bolsonaro na papudinha? Não, com todo respeito à nossa primeira-dama, eterna primeira-dama, mas é o mesmo que pedir um prato de risoto para o cárcere, o cara que está cuidando da porta do teu é refém de um sequestrador. Aí tu vai pedir risoto, camarão, não adianta, não tem. O Bolsonaro não deveria nem estar preso. Agora a gente não pode negociar, não existe margem, senhoras e senhores, para negociar com um psicopata. Não se negocia com canalha, não se negocia com o autor do crime. É que a gente não, nós, nação, eu me incluo, nós, nação, não estamos tendo a total dimensão, é isso que eu posso definir, nós estamos tendo a total dimensão do que está acontecendo. Porque se a gente tivesse, a gente estava todo mundo na rua. O povo, aí as pessoas, mas eu não entendo porque as pessoas estão na rua. Eu vou explicar para vocês porque as pessoas não estão mais se manifestando como estivemos no Fora Dilma, como estivemos sempre apoiando o presidente Bolsonaro. Não é porque o presidente Bolsonaro está preso e não está entre nós. É porque o sistema, e aí eu coloco no consórcio Lula-STF, fez desta perseguição tão tortuosa, tão maléfica, com o 8 de janeiro, que as pessoas ficaram com medo. Porque se tem comentaristas como eu, analistas políticos como eu, que sofreram diversos processos advindos do MPF, STF, imagina as pessoas comuns. Imagina as pessoas que fazem uma publicação e são perseguidas. Quantas milhares não são? Quantos milhões não são? Nós não sabemos. Então, a espiral do silêncio, que começou lá no 8 de janeiro, aliás, começou bem antes, né, com Daniel Silveira, Alberto Jefferson, começou bem antes, calando, perseguindo parlamentares, mas começou com o povo mesmo. Lá no 8 de janeiro, quando o Lula ligou para o general e disse: general, são criminosos, prendam todos. Naquela grande arapuca que foi o 8 de janeiro, planejada e armada, para que as pessoas fossem até lá e que antes de chegarem já tivessem outros lá depredando o local, para que o Lula ligasse e mandasse prender todo mundo. Tudo aquilo foi armado. A PF chegou lá no ginásio onde estavam mantendo os reféns, os primeiros reféns, né, da ditadura lula-petista, e chegou lá, a PF chegou com as indicações de condenação que o STF daria, prontas para que as pessoas de lá assinassem reconhecendo que cometeram um crime eu não posso falar a palavra, mas começa com termina com horrorismo, né? Porque senão a gente leva Shadowban aqui no YouTube. Mas as pessoas já estavam pré-definidas, esses crimes já estavam prontos. Tanto que o STF deu depois as sentenças prontas. E porque eu vou alinhar todo esse emaranhado que eu abri agora na frente de vocês. Tudo isso foi orquestrado e organizado para que o povo brasileiro tivesse medo de se manifestar contra a ditadura lula-petista implantada, que tem como objetivo a manutenção do poder. Isso é um copia e cola da Venezuela, é um copia e cola da China, é um copia e cola da Rússia, é um copia e cola de todas as grandes ditaduras, né, que aconteceram no mundo afora, inclusive Cuba. Todos os passos foram seguidos. Foi domínio de massa. Primeiro, Lula, com a sua lei, eu vou me alongar só um pouquinho e vou terminar, com a sua lei do desarmamento, Estatuto do Desarmamento, desarmou a população, é o primeiro passo para o domínio de massa.
entrou na educação pública e dividiu o Brasil entre negros e brancos, gays e héteros, mulheres e homens, pobres e ricos, empresários e contratados, dividiu o Brasil em vários nichos para que o povo não se sentisse povo e não lutasse mais contra a imposição. Desarmou a população, dominou o Brasil, dominou o poder político, se corrompeu e corrompeu a outros. Entrou em 2002 e nunca mais saiu. O Lula só não se elegeu usando o sistema em 2018 porque estava preso. E Bolsonaro conseguiu uma brecha e entrou porque o povo, a massa, queria Bolsonaro. E foi impossível, sem a figura do Lula, que utilizasse-se o sistema para derrubar naquela eleição e manter o PT no poder, manter o Lula no poder. Então esse projeto se perpetua através da alimentação da espiral do medo. E é por isso que o povo não está na rua, mas eu digo para vocês, ainda há uma fagulha de esperança. E se nós não formos para a rua, se nós não nos unirmos novamente contra esse sistema, o nosso futuro, de todos nós, não só de alguns de nós, como hoje, será nefasto. Nós nunca mais recuperaremos o nosso país.